A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu saúdo a sua mãe Cristo, Alejandro Alves. Deus os abençoe. Irmãos, estou nesse momento para gravar e para contar uma visão e sonho que Deus nos deu, né? Espero que esta visão possa ser de relevo espiritual para a sua vida, né? De edificação para cada um de vocês. Sabemos que já estamos nos últimos tempos e que Deus está nos advertindo de coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Também a pedido de alguns irmãos também, né? A gente conversa e pediu aí para que nós postássemos essa visão, né? Uma certa feita de fazer um mês e pouco atrás, nós estávamos em oração, né? Depois da oração da meia-noite, a gente ora com os irmãos, aí depois sempre da oração, a gente continua a oração, ora um pouco de tempo, e depois a gente vai descansar, né? Eu trabalho, eu levanto 6 horas, 7 horas, 6 horas da manhã, eu já, 7 horas já estou saindo pro trabalho, né? 7 horas e pouco, a gente já está saindo pro trabalho. Eu levanto cedo e aí eu orei, fui dormir. Aí Deus mostrou a visão e sonho. Eu creio que algumas coisas já estão acontecendo, muitas, quem sabe, irá acontecer, né? Naquela visão e sonho que Deus nos dava, começava que a gente corria, né? Corria para tudo que é lado. Foi lançada uma notícia que o anticristo já estava mandando tropas para perseguir os crentes, né? Naquela visão eu via os soldados, né? Com armas, armados, perseguindo os cristãos. E eu estava com a minha esposa, estava com a minha filhinha e a gente corria, né? Corria tentando se escapar da fúria desses soldados. Até que a gente chegou, a gente corria e a gente olhava para trás e via um montão de irmãos que supostamente eram crentes, e eles pegavam aquelas pessoas e levavam, né? Colocavam, levavam, e eles iam com agressividade, com fúria. Depois disso aí, a gente conseguiu entrar, a gente entrou numa igreja, mas só que aquela igreja não tinha placa, não tinha denominação, não tinha nome de igreja. Era um lugar assim muito grande, era um lugar grande, por dentro era muito grande, né? Por dentro era muito grande e tinha, era muitos irmãos, mas pro local que era grande, era poucos irmãos para encher aquele local que estava ali, que era grande. Mas era muito irmão, mas era pouco pro local. Então estavam esses irmãos e irmãs, tudo crente de doutrina, estavam tudo de joelho orando, né? Orando a Deus. Eu olhava para a porta da igreja, que era de vidro, e eles não podiam entrar, ficavam ali. E eles empurravam e não podiam entrar para dentro da igreja. Aqueles soldados ali, que supostamente no sonho tinham sido enviados pelo anticristo. Então eles receberam a ordem, foi dada a ordem para eles poderem entrar nas igrejas. Aí eles entraram nas igrejas e começaram a atirar. Atirar era um derramamento de sangue naquelas igrejas, muitas pessoas morrendo ali, né? E eu e a minha esposa não sabíamos o que fazer. E quando eu olhei para a minha direita, tinha uma porta estreitinha, bem estreitinha, e ela estava se abrindo, né? Quando essa porta se abriu, eu passei, peguei a minha esposa pela mão, passamos com a nossa filhinha e conseguimos escapar. Quando eu olho assim para o costado, para o lado, no mesmo sonho eu começo a ter uma visão de que o anticristo agora, ou seja, aquele homem, né,
que estava ali era um governador, um governante que governava aquelas tropas. Ele começava a seduzir o povo, ele fazia anelos políticos e começava a colocar o povo contra os crentes, contra aqueles crentes que não tinham se envolvido com o governo político, contra aqueles irmãos que não tinham se unido a uma só religião de igreja, que não tinham se unido ao ecumenismo. Então eles começaram ali a seduzir aquelas pessoas, né? E colocar contra os crentes, que os crentes eram praga, que é muita coisa, né? Então agora já não era mais os soldados perseguindo, não era somente os soldados, mas agora também era o povo que tinha sido seduzido com perseguir aqueles cristãos, né? Que não queriam se envolver com política, não queriam se envolver com as coisas do mundo, nem com o ecumenismo, que é o ecumenismo, é uma organização de muitas religiões, né? Eles trabalham para unir as religiões, fazê-las só uma só fé, vai ser tudo uma só coisa ali, e essa religião vai estar comandada por um líder religioso, e esse líder religioso vai estar baixo as ordens do governo do anticristo. Então, aí a gente viu isso aí, Deus tratava, e aí a gente corria. Quando eu entro correndo, eu não consigo ver o hospital. O hospital, sim, estava muito cheio de pessoas feridas. Aí eu entrei naquele hospital com a minha família, depois de toda aquela correria, né? Toda aquela luta, correndo, tentando escapar, né? Então, aí a gente entra naquele hospital e Deus começa a me dar outra visão. Agora nessa visão que Deus me dava, dentro do mesmo sonho, dentro da mesma visão e sonho, Deus me dava visões. Então Deus me dá outra visão mais dentro daquele hospital, e eu estava no deserto. Onde eu olhava era só areia. Aí eu começava a ver exércitos, e o anticristo, era um homem, né? Era um homem surgindo ao poder, era um homem que surgia no poder. Esse mesmo anticristo que governava as tropas, seduzia as tropas para ir contra os crentes, e seduzia as pessoas, né? Fazia eventos políticos e coisas para seduzir as pessoas a colocar contra os crentes. Ele estava como surgindo, mas era no deserto, né? Essa é alguma coisa espiritual aí, que a gente tem que orar a Deus para ser da vontade de Deus, isso aí ser desvendado, e o que significa isso aí, né? No deserto lá as tropas se reuniam, se levantava ali o anticristo, né? Estava sendo eleito para governar. Nesse então, a visão escapa e vem outra, mas aí é como se fosse uma fotografia. Uma foto apareceu na minha frente, e não sei dizer se eram 6 ou 7 ou quantas, mas era uma quantia de vacas magras e preta, olho preto, chifre preto, a pele, os cabelos dela preto, tudo preto, os olhos pretos, né? E no seu focinho tinha uma argola grande, né? Cada uma delas, né? Como se fosse zelada, alguma coisa, né? E eram pretas, eu não sei dizer se eram 6 ou 7, que quantia era. Mas era uma fotografia que eu vi aquilo lá, né? Estava magra, dava para notar os ossos dela. Daí eu comecei, eu não sei se isso aí significa alguma coisa financeira que vai vir aqui para o Uruguai ou para o Brasil, não sei dizer isso aí. Não quero dizer não vai ser entalado, não sei, quem sabe, né? Algo que vai acontecer, ou quem sabe o que significa espiritualmente, né? Alguma escassez espiritualmente que vai vir devido a uma perseguição, seja lá o que for, né? Chegado o momento, quando aconteça, eu creio que se for da vontade de Deus,
começar a acontecer, Deus vai ir revelando e dando discernimento para os seus filhos. E a coisa que é para ser revelado na hora e a coisas que é ao seu devido tempo, né? Então, a gente, quando terminou de ver essa fotografia, eu estava no hospital e saí para o pátio do hospital. Quando eu saí para o pátio do hospital, tinha um enfermeiro sentado numa banca e eu cheguei ali para conversar com ele, sempre uma família do meu lado, e ele me diz: olha, que vocês enfrentaram até agora, vocês os crentes fiéis enfrentaram até agora, é pouco. Isto recém está começando. A coisa pior vem a partir de agora. Foi o que esse enfermeiro aí falou para mim, né? Falou que vocês têm enfrentado até agora, que vocês estavam padecendo essa correria, essa perseguição, não é nada. Isso, vocês têm que se ver agora o que vão fazer com o que vai vir agora, porque agora não é só os exércitos, né, os policiais, agora também era o povo perseguindo os cristãos, né? Mas quando ele terminou de falar isso, aí eu acordei, Eu confesso aos irmãos que a igreja hoje em dia ela está passando também espécies de perseguição, né? Perseguição, mas não sei se a tal grau daqui começará a vir agora, pelo menos nesses países livres, né? Nós sabemos que nesses países lá, os países muçulmanos, os países lá do Meio Oriente, lá eles têm cristãos que estão morrendo por Cristo. Mas o Senhor revelou isso aí, eu não sei se isso aí é na área espiritual, se é um pouco na área material também, mas ao seu devido tempo, quando as coisas começarem a acontecer e se encaixar, eu tenho certeza que Deus começará a iluminar-nos, né? Vai nos dando discernimentos, né? Que há coisas que permanecem seladas até o tempo que começar a acontecer, né? Como Deus falou a Daniel, e não podia dar-lhe essa interpretação, porque estavam seladas até o tempo que haveriam de acontecer. Então eu creio que quando Deus mostra muitas visões, Deus dá a interpretação, mas muitas delas Deus dá para divertir e a gente não esquecê-las. E no momento, quando começar as coisas a acontecer, se encaixar, se enquadrar, nós vemos, Deus vai nos dando a interpretação. Então, também o sentido de compartilhar com os irmãos esta visão para o dia que for, né? Seja daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe daqui vários anos, ou quem sabe vários meses. Quando as coisas começarem a acontecer, porque eu creio que já estamos no fim, está se envolvendo, o movimento ecumênico, as coisas estão encaminhando no governo anticristo, que muitas coisas terríveis irão acontecer. E quando comecem a acontecer essas coisas, é o princípio de tudo o que Deus falou ali. Deus estará esclarecendo a cada um, não só as minhas visões, mas também as visões de muitos irmãos que Deus tem tratado com eles. E eu tenho certeza que muitos irmãos ainda estão privados do discernimento. Mas é por causa de que há coisas que Deus dá o discernimento na hora, ou dá em uns dias, ou quando a gente ora. Mas há coisas, como foi no caso de Daniel, que permanecerão seladas até o tempo que as coisas começarem a acontecer. Amém? Então espero que isso aqui possa ser de edificação aos irmãos. Que Deus vos abençoe. Que se despede seu irmão em Cristo, Alejandro Alves.